diante do cenário, o que a gente vê aqui? O que é importante para nós, tá? Primeira coisa aqui que eu quero destacar para os irmãos que já estão me ouvindo bem, é João 14, 13, 14. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e os farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peça qualquer coisa em meu nome e eu os farei. Você entendendo, irmão, o propósito da sua liderança, você entendendo o propósito do ID, está na hora de pensar nos próximos passos e como alcançar a multiplicação, né? E para isso, entenda o conceito de liderança. É importante você entender esse conceito de liderança. Qual que é o conceito de liderança, Parra? É muito simples, tá bom, meu irmão? O conceito de liderança, ele é muito simples. Então, qual que é o conceito de liderança? O conceito de liderança é o seguinte: comunique-se com a sua equipe, fale com a sua equipe. Se você é um líder de células, se você é um desses pontos, né, que eu te apresentei aqui, não tem um desses pontos no seu ministério, dê a sugestão para o seu pastor, para o seu supervisor. O que eu recomendo sempre? Eu recomendo que você sempre esteja em contato. Se você é um líder de célula, você precisa sempre estar em contato com o seu pastor, né? Se você você tem aprendido tudo isso, e isso está edificando muito sua vida, traz o seu pastor, coloca ele dentro do grupo do WhatsApp, coloca ele para acompanhar essas aulas, dá a mão para ele, se aliancie com ele, tem uma aliança com o seu pastor, né? Mas ao contrário também, se você é pastor de um ministério, nenhum desses pontos apresentados aqui você ainda não adotou para a sua liderança, faça isso, meu irmão. Faça isso, reúna-se com a sua equipe, com a sua liderança e discuta a possibilidade de implantar isso no seu ministério, de fortalecer o seu time, de fortalecer as pessoas envolvidas na célula. Se você tem alguma dúvida a respeito do nosso conteúdo, ou disso, né, de tudo que eu estou falando aqui, anote, eu vou liberar um tempo aqui para que você faça perguntas, para que você faça interações. O ingrediente crucial aqui para a liderança frutífera, né, se vem por um coração sedento por vidas, por um coração sedento por almas, irmãos. Né, um coração disposto a alcançar o objetivo, sem olhar para trás. O que eu digo aqui? 3 princípios. Primeiro, amar sem esperar nada em troca. O segundo princípio é o princípio da honra, né? Sem olhar para as dificuldades, saber aquilo que está escrito na palavra ao seu respeito, entender que nós hoje, todos aqueles que estão reunidos aqui, somos mais que vencedores em todas as coisas, e que o seu suprimento vem do alto. Irmão, entenda uma coisa, para uma multiplicação de célula não basta ter uma estratégia, é necessário você ter um combustível, é necessário você entender da onde vem a sua força, é necessário você entender que é apenas um pincel na mão do artista, que o resultado não está na estratégia, mas o resultado está na manifestação do glorioso através da sua vida, como eu disse lá na aula anterior. Algumas pessoas estavam lá na aula anterior. Basta apenas isso, você vivenciar o melhor do Senhor na sua vida. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Anote tudo aquilo que você achou interessante. Compartilhe com outras pessoas. Mande no grupo da sua célula o que você aprendeu aqui hoje, irmão. Mas eu quero já te convidar nesse momento para você se inscrever no canal. Se inscreve no canal aqui, né, para que você fique por dentro de tudo aquilo que a gente está compartilhando. Se você gostou dessa aula, se agregou de alguma forma para o seu ministério, dá um curtir. Se você odiou, fala, João, seu som travou, não gostei nada do que você compartilhou, dá um dislike aí, irmão. Mas faz alguma coisa, se movimenta. Nós somos uma igreja que se movimenta. O maior símbolo da igreja é o tabernáculo, que manifestava a glória de Deus, e eles movimentavam o tabernáculo, né, seguindo a glória de Deus, manifestando a glória de Deus. A igreja de Deus é uma igreja em movimento, irmão. Seja por um like, seja por um dislike, seja para curtir o canal, seja para colocar o sininho para você ficar por dentro de tudo, irmão. Mas se movimenta, nós somos seres que recebeu a glória de Deus, a vida de Deus, o Espírito que habita em mim, saúde o Espírito que habita em vós, e hoje nós estamos amalgamados em um só Espírito. Essa é a verdade. Em uma multiplicação, quem fica na célula e quem vai ser enviado, tá? Essa é uma pergunta muito comum que acontece no dia de hoje, e no momento que o grupo cresce, né, vai lá 5, 10, 15 pessoas, 17 pessoas, está na hora da multiplicação. Quando multiplica, quem é que vai, quem é que fica? É uma pergunta muito comum que acontece na célula, tá? Diante desse cenário, obrigado, Moisés, tamo junto, irmão, ó.
Deus abençoe as nossas vidas. Essa motivação parte do Senhor. Quem é que vai, quem é que fica? É o seguinte, quem vai, sempre quem vai é o mais experiente, aquela pessoa que está com fome, com sede, com desejo. Normalmente o líder de célula, ele agrupa, ele treina, ele investe tempo, finança, ele investe oração, e aquele grupo, quando vai se formando, ele ajunta com ele um anfitrião, um líder em treinamento, e ele parte para uma nova casa, amém? Então, sempre quem vai é o irmão que tem mais experiência. E quem é que fica? Quem é que fica é o novo líder, é aquele que estava em líder de treinamento, ele fica na casa, o anfitrião que já é mais experiente, ele fica na casa, e o grupo, quem é que fica? São os grupos que estão mais engajados, são as pessoas que estão mais famintas por Deus, são o grupo que fica, irmão, é o grupo que está mais cheio, com os dons ativados da parte do Espírito, pessoas que manifestam a glória de Deus, pessoas que esticam a mão, pessoas que abrem a boca, pessoas ousadas na presença de Deus. Esse grupo permanece na célula e o grupo mais frágil, se assim pode dizer, esse grupo vai para a próxima casa. Para quê? Para que ambas as células prevaleçam, tá bom? Como você faz a festa da multiplicação? Amém. O que é importante entender aqui, Vani, sobre a festa da multiplicação, tá? É importante entender o seguinte, em relação à festa. Primeira coisa, a festa ela já acontece na célula, né? Muitas células se multiplicam e as pessoas choram muito, não entendem a festa da multiplicação. Por isso, é importante você trazer essa narrativa da multiplicação para que isso aconteça, tá certo? Essa festa da multiplicação pode acontecer na célula, aonde você já está executando para com a multiplicação. Essa festa da multiplicação pode acontecer já na nova casa do anfitrião, tá? Onde vai acontecer tudo isso. Ou essa festa da multiplicação pode acontecer até mesmo no prédio, na igreja, onde você vai fazer essa festa da multiplicação, os enviados, os que ficam, e tudo aquilo que o Senhor tem fazendo, para quê? Para motivar outros corações. O importante entender aqui, Kátia, é o seguinte, não existe uma regra sobre a festa da multiplicação. É muito importante na festa da multiplicação pedir uma direção da parte de Deus. Ah, mas tem que fazer assim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem que pedir uma inspiração da parte de Deus, uma inspiração da parte do Espírito Santo, logicamente apoiar o seu pastor, perguntar para o seu pastor, que é aquela pessoa que conduz, que lidera, né, todo o rebanho, mas compartilhar a melhor forma de fazer. Não existe uma regra específica, mas é importante você entender isso. A Vani mandou uma outra pergunta aqui. Quais estratégias de evangelismo estão usando a Casa de Paz? Tem sido bênção, mas eu gostaria de aprender mais. Amém, amém, irmão. A Casa de Paz, assim, é muito praticada por nós também, mas eu acredito, assim, a maior estratégia de evangelismo, irmão, é a casa do anfitrião, tá? Essa é a melhor estratégia de evangelismo. Por quê? Vou te explicar. O anfitrião tem que ser aquela pessoa que recebe as pessoas. Então, por exemplo, onde eu vou abrir minha célula? Quando eu percebo que aquela pessoa recebe no seu dia a dia normal, muitas pessoas em sua casa. Quando eu percebo que a casa daquele anfitrião, ela fica com o portão destrancado. Quando eu percebo que aquele anfitrião, mesmo que o portão seja trancado, outras pessoas têm a chave. Essa estratégia é a estratégia mais eficaz em relação ao evangelismo. É um bom anfitrião posicionado de acordo com a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto, tá certo? O segundo ponto de evangelismo e de estratégia para evangelismo é o encontro com Deus, que eu acredito que você já realiza também, até mesmo pelo esse anseio, pelo projeto da Casa de Paz que tem sido praticado, tá? O encontro com Deus, ele funciona muito bem. A estratégia de Casa de Paz, ela funciona muito bem também. Então, assim, nós temos alguns pontos, né? O posicionamento de um bom anfitrião, a estratégia da Casa de Paz, um bom evento de encontro, eles funcionam muito bem. Quem mais aqui que está com a gente que já faz Casa de Paz ou gostaria de aprender como fazer essa estratégia de evangelismo? Casa de Paz, meu irmão, quero te ouvir aqui. Esta Point resume todas as células ou no mesmo local? Tá, esse evento Point, ele acontece assim, uma vez por mês, seja na primeira semana ou na última semana. Não necessariamente, Kátia, ele é com todas as células em conjunto. Pode ser com os grupos isolado, né, onde esse grupo isolado, ele quebra todos os paradigmas, ele quebra toda aquela sistemática de célula e faz um evento de comunhão, um evento de relacionamento e recebe essas pessoas. Mas, Parra, e se eu fizesse todas as células em conjunto? Pode ser também. O importante
irmão, é entender que nós iremos receber novos visitantes, e esses visitantes no qual virão, eles serão apoiados pelas pessoas, iniciarão conversas com essas pessoas que estão chegando agora. Pegaremos o WhatsApp, apoiaremos as necessidades desses irmãos. Isso é muito importante entender num momento como esse, tá bom? A célula itinerária é viável. O que eu digo é o seguinte, irmão, quando se fala de célula, Dani, né, num contexto de uma célula em movimento, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, alguns irmãos me procuram e falam, pá, eu não tenho um anfitrião, eu não tenho uma casa, o que fazer? É assim, eu falo, irmão, vai debaixo da árvore, vai em qualquer lugar, a manifestação da glória de Deus é poderosa, com certeza uma casa se abrirá. Esse é o primeiro momento. Agora, no questão de uma célula que caminha, itinerária, que vai de casa em casa, eu sempre aposto da seguinte forma, tá? Ela é viável sim, desde que você tenha bons anfitriões. Quem são os bons anfitriões? É aquele no qual eu citei anteriormente, que são pessoas receptivas, pessoas que têm prazer em receber pessoas em sua casa, pessoas que têm prazer em fazer comida para pessoas na sua casa. Eu sempre cito a minha amada mãe, né, aquela que me ganhou para Jesus, que é uma pessoa que se for eu, a Dani, a Kátia, a Moisés, a Vânia, todo mundo almoçar na casa dela, ela vai saber quem gosta de refrigerante, quem gosta de guaraná, quem gosta de bolo, quem gosta de macarrão, quem gosta de frango assado. E se cada um de nós gostarmos de um prato diferente, ela vai fazer todos para agradar a todos. Esse é o verdadeiro anfitrião. Minha mãe me dá uma aula do que é ser um anfitrião, e eu sempre gosto de honrar a vida dela e de compartilhar com os irmãos. Então, isso é muito importante para nós, tá bom? Não sei se ficou claro a respeito do evento Ponte, não sei se ficou claro a respeito, Dani, da célula itinerante. Moisés, João, na minha célula tem 8 mulheres e um homem. Tem problemas elas liderarem? Assim, Moisés, o que a gente precisa entender em relação a 8 mulheres e um homem, e o fato delas liderarem, é assim, a sensibilidade. Eu costumo dizer que o homem lidera homem, mulher, na questão de discipulado. Precisa um pouco de cuidado em relação a isso, mas logicamente que, com todo respeito, você consegue avançar com uma célula dessa, tá? Existe a possibilidade, sim, Moisés, dessa célula ser liderada por essas mulheres, e logicamente com muito respeito a esse homem, e assim vice-versa. Agora, se você me disser que se é possível essa mulher discipular esse homem, eu acredito que não. Eu acredito que teria que ter um acompanhamento de homem para homem. Inclusive, eu tenho no Portal do Goiás também um treinamento específico para discipulado, onde se acompanha um a um, tá bom? Mas existe a possibilidade, sim, dessa célula multiplicar, dessa célula crescer, Moisés. O anfitrião tem um papel muito importante em uma célula, Kátia. Muito importante, assim, demais, meu Deus. Eu me lembro, Kátia, da primeira vez que eu abri uma célula, tá? Eu era de uma igreja tradicional, não trabalhava em célula, fui para o encontro com Deus como espião e voltei cheio de Deus. O pessoal falou, fica com a gente e tal, vamos aqui caminhar. Eu falei, não, eu preciso levar essa presença de Deus para aqueles no qual hoje eu sirvo, no qual eu faço parte como time, como igreja. E eu voltei. Quando eu voltei, eu subi no morro, e aí nesse morro que eu subi, tinha muitas luzes, eu chamei um amigo meu e falei, cara, Felipe, nós vamos começar uma célula do zero aqui, nós vamos começar uma reunião do zero, olha o tanto de casa, olha o tanto de vida, e o Senhor quer salvar essas pessoas. E ele ficou meio inseguro e falou, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, irmão, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas Deus vai fazer. E ele se mostrou meio inseguro, eu falei, cara, se você não abrir sua casa, alguém vai abrir. E algo que eu aprendi nesse momento, Kátia, é o seguinte, o anfitrião nem estava tão seguro assim, mas no dia seguinte a gente começou a célula, assim, na primeira célula tinha de 8 a 9 pessoas envolvidas, dando glória, aprendendo da palavra, e eu aprendi muito nesse dia. Por quê? Porque todas as pessoas que estavam lá eram pessoas que se relacionavam com esse anfitrião, de verdade eram amigos e já frequentavam a casa dele. Então, assim, o anfitrião tem um papel fundamental para o avanço da igreja, fundamental, assim, a pessoa que abre a casa é como Obed-Edom, né? Eu acredito que você acredita nessa palavra, já conhece essa palavra, mas Obed-Edom recebeu a presença de Deus na casa dele, e tudo aquilo multiplicou de maneira, assim, assombrosa. Eu acredito que na casa do anfitrião, o anfitrião tem um papel fundamental no avanço da igreja. A pergunta que me fizeram aqui agora é, João, no momento da multiplicação, tem que ir o líder, e o líder treinamento fica, ou pode inverter? No momento da multiplicação, posso enviar o líder em treinamento e o líder ficar? Irmão, pode,
Pode sim. O que você precisa ter é sensibilidade em relação à maturidade do líder de treinamento, daquele que você está enviando. O que você precisa entender é que um valente está sendo enviado para um campo de batalha com um desafio gigantesco. Mas se esse irmão ele tem qualidades, né? Ele tem caráter, ele tem uma sensibilidade, tem fé, tem os joelhos enraizados em Deus, como Deus diz, né? Jesus disse, né? Construiu a casa na rocha, pratica a palavra de Deus, manda bronca, manda esse irmão adiante para desbravar, e com certeza Deus vai fazer coisas maravilhosas através da vida dele. Não é uma regra, né? Normalmente eu digo, o líder vai, o líder de treinamento fica, mas pode inverter sim. No reino de Deus, irmão, nós estamos suscetíveis aí à mudança e à percepção de Deus e à vontade de Deus em relação àquilo que ele realiza. Parra, como coordenador, tem células com diversos níveis que estão em etapas diferentes. Como conduzir o processo? O que eu recomendo, tá? Precisa entender o seguinte, tá, Vânia? Como coordenador, você precisa fazer uma checagem. Você tem várias células. Eu gostaria de saber quantas células você tem. Mas vamos supor que você tem 12 células. Você precisaria entender, diante do conhecimento que você tem recebido da parte de Deus, quantas células você tem. Eu tenho 12 células, por exemplo. Você vai checar juntamente com líderes dessas células para tentar entender em que momento a célula está vivendo, tá? E aí você vai fazer algumas perguntas específicas. Por exemplo, os membros da sua célula estão ativos? Os membros da sua célula estão cheios de Deus? Os membros da sua célula estão avançando? Qual que é a percepção que você tem em relação à sua célula? Para que isso, Van? Para que você possa entender em relação à maturidade dessa célula. Para que você possa compreender em que momento essa célula está. Mas por vida própria mesmo, por tudo aquilo que eles têm vivido. Eles estão na fase de comunhão, né? Eles se conhecem, eles se amam, eles se dão bem, eles estão na fase de edificação, eles oram pelos outros, eles investem nos outros, eles estão sempre presentes nas reuniões, eles são os irmãos engajados, cheios das glórias de Deus, com os dons ativados, eles são irmãos que estão ganhando vidas para Jesus Cristo, já na etapa de evangelismo. Então, meu conselho, Vanessa, como coordenador, é organizar dessa forma, é fazer uma leitura, um bate-papo com esses líderes, para você tentar entender em que momento eles estão. A partir desse bate-papo, você vai entender se eles estão, as dificuldades que eles estão enfrentando, e a partir daí você consegue classificar um grupo de células, tá certo? Diante do momento de comunhão, edificação e evangelismo. Você consegue entender em que momento eles estão vivendo, sejam pela vida da célula, ou seja pela quantidade de membros. A partir daí você mapeia, você agrupa essas células e você dá direcionamentos diferentes para cada grupo. Com certeza você vai obter um êxito aí extraordinário. Amém, irmãos. Glória a Deus. Muito feliz de verdade em estar com os irmãos. Um beijo no seu coração. E até mais, tamo junto, até depois do fim. Valeu, tchau, tchau.